Bom dia! Hoje eu, Jéssica Sobreira, Carla Daiane, Camila Cardoso, Francisco Lisandro, Manuel Vicente e Antônio Yasmin iremos apresentar um pouco da família Equidae. Olá, me chamo Jéssica e hoje irei introduzir um pouco sobre os equinos. Os equinos estão presentes no nosso agronegócio com um papel gigante na balança comercial, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Na área, podemos ver muitos equinos nas áreas esportivas e rurais. Os equinos fazem parte da família Equidae e se distribuem por várias partes do mundo, se dividindo em espécies, como os domésticos, que são encontrados nas Américas e Europas, e selvagens, no Oriente e na África Oriental. A grande característica dos equinos é serem animais de médio e de grande porte, podendo pesar até 500 quilos. No caso dos selvagens, é comum a gente ver eles pesando até 1 tonelada. Mas, as pessoas podem perguntar quais são os animais que fazem parte dos equinos. E a resposta é meio simples, ele faz parte da raça do cavalo, da zebra, do burro. E entre eles possuem algumas características em comum, que são elas grandes corredores, possuem pelo na crina, o que mais lembra um cabelo na cabeça e no rabo, patas finas e apenas um dedo funcional. E também é importante lembrar que eles transpiram apenas para manter a temperatura corporal, que é o processo chamado de termorregulação. Eles também são extremamente ágeis e têm uma excelente audição. Seus olhos são bem espaçados, indo para a lateral, o que permite um campo de visão maior do que os outros animais, mas mesmo assim, eles só enxergam duas cores, que é o amarelo e o azul. Eles costumam viver em grupos, sendo mais ativos no período da noite do que do dia. Aí aqui eu vou falar, só introduzir um pouco do sistema reprodutor, que meu colega vai aprofundar mais aí na frente. Mas no quesito da reprodução, a gravidez da égua costuma demorar entre 11 a 13 meses e ele acaba amamentando até os 8 primeiros meses de vida, sendo amamentado, né, no caso. E na maioria dos casos, eles atingem a maturidade sexual com 2 anos de vida. Bom, na imagem do sistema reprodutor feminino, nós vamos ter o sistema reprodutor da vaca e o da égua. A gente vai notar algumas diferenças aí, mas é algumas coisas, percebe que é anatomicamente igual, né? Bom, o sistema reprodutor feminino, ele é composto por ovários, que são as glândulas reprodutivas, ovidutos, que também são chamados de tubas uterinas, que ficam uma de cada lado do útero para conduzir os óvulos. E o útero, que ele serve de local para desenvolvimento do feto. E tem a vagina e a genital externa, que são os órgãos internos sustentados pelo ligamento largo. Ligamento largo que fica ao lado do corpo do útero. E esse ligamento ele é subdividido de acordo com a estrutura em que está ligado, chama-se mesovário, na parte que ancora os ovários. A gente pode ver na imagem que da égua para a vaca, o ligamento largo, eles são identificados em lados opostos. Olá, me chamo Manuel e eu fiquei responsável por apresentar para o sistema reprodutor dos equinos. Bem, vamos iniciar pelo saco escrotal, que nessa imagem não está muito bem representada, mas é uma fina camada de pele que envolve testículos e cuja função, fora proteger, também possui uma função de temperatura, digamos assim, porque o modo de desenvolvimento do saco escrotal, uma anomalia que gera uma doença chamada criptorquidia, aproxima demais o testículo do organismo e essa temperatura elevada demais do organismo impossibilita o testículo de produzir o espermatozoide, que é o gameta masculino. Vale salientar que também ruminantes, equinos, monográficos têm uma formação do testículo específica. Tipo, os ruminantes têm um eixo longitudinal mais para vertical.
Já nos equinos, o eixo longitudinal é mais posicionado horizontalmente, né? Então temos também os testículos. Os testículos, como eu disse, produzem o gameta masculino, que é o espermatozoide, mas também tem outras funções que bem similares ao ser humano, é a produção de testosterona, que é o principal hormônio masculino. E tanto nos seres humanos como nos equinos, testosterona possui função de queimar gordura, sintetizar proteínas para a formação de músculo, algumas características também comportamentais, como por exemplo a agressividade, a libido, né? Que é muito importante principalmente na questão do manejo reprodutivo, um animal com uma boa libido, que consiga cobrir bem as matrizes ali presentes, né? É muito importante isso. Em cima do testículo temos o epidídimo, que são como fosse canais, ductos, né? Responsável por maturar, amadurecer, o espermatozoide que será produzido nos testículos. E após maturado, temos esse tubinho, né, que vai subindo até chegar nessa parte mais avantajada, que é o âmpula de ductos diferentes. Esse tubinho são os ductos diferentes, que são dois. Não está bem visível o segundo aí. Eles são mais ou menos do tamanho de um espaguete, digamos assim. E sua função é levar esses espermatozoides já maturados até a vesícula seminal, onde vai receber o líquido seminal, né, que vai ajudar a formação do esperma, porque o sêmen, porque o sêmen não é apenas o conjunto de espermatozoides, existem outros fluidos que vão sendo colocados. E na vesícula seminal é colocado esse líquido seminal, né? Temos também a próstata, que a próstata também vai contribuir na secreção de mais fluido, ou se não me engano é cerca de 10 a 30% de um fluido mais alcalino. Mas antes da próstata, temos a âmpula dos ductos diferentes. Alguns autores eu vi que consideram essa âmpula como uma glândula, porque ela produz de fato algumas células que liberam secreções que favorecem o transporte dos espermatozoides, mas outros consideram como não são glândulas, são apenas uma expansão dos ductos diferentes. Foi isso que eu consegui encontrar. E não é presente em alguns animais, como suínos, gatos não possuem, porém o cavalo possui essa glândula. Descendo um pouquinho, temos esse isquio. Esse isquio é um osso, mas um osso, se não me engano, envolto por 3 grupos musculares, mas ele delimita a base do pênis. O pênis é composto por 3 etapas. É a base, o corpo e a glande. A base é o início, onde está o isquio, que é um ossinho, né? Aí o corpo é todo esse prolongamento até chegar na glande, composto pelo corpo cavernoso e o corpo esponjoso, como está bem exposto aí. Ambos são envolvidos por uma camada resistente tecido conjuntivo e com inúmeros vasos sanguíneos, que justamente é o que vai favorecer o momento da ereção, né? O cavernoso muito mais denso que o esponjoso, mas o esponjoso é mais sensível à expansão, né? A glande é um lugar sensível, né? Digamos sensível ao toque, digamos assim, que favorece o animal, tanto a questão também como posso dizer, não só a questão visual ou do hormônio que vai levar o animal à ejaculação, né? A glande, por ser um órgão mais sensível, também contribui para isso. Também temos que o pênis é um órgão responsável por liberar tanto a urina como o esperma na questão reprodutiva. E temos lá em cima também, como faz parte do sistema, a vesícula urinária, que é a bexiga, que é onde vai ser armazenada a urina, que será expelida também pelo pênis. O pênis possui essas duas funções, né? E no cavalo também existe o prepúcio, que como seres humanos o prepúcio faz eles é passado por um processo de circuncisão, que é como um processo para evitar a fimose, né? O cavalo também possui um prepúcio mais escuro, né? E também com a função de proteger essa glande, né? É um prepúcio mais penduloso, flexível, como diz, pigmentação escura. E essa basicamente a constituição e a função do pênis, que é similar, idêntica, digamos assim, quase, se não fosse por alguns detalhes, a mesma função do que ocorre nos seres humanos. Então, gente, vou falar aqui sobre. Eu falo um pouco sobre o manejo reprodutivo das fêmeas. Primeiro eu vou falar aqui um pouco sobre as águas vazias. Na época da monta, as fêmeas solteiras elas são colocadas num programa de luz
que faz a rufiação. A rufiação é feita com o macho inteiro das seguintes maneiras. As éguas solteiras são colocadas em um tronco e o macho passando égua por égua. O macho é conduzido às éguas. Nesse caso, a detecção do cio depende da eficiência do macho e quase sempre se constitui no melhor método. O macho ele fica preso no local onde as éguas têm um acesso fácil, né? Mas também que não possibilite a monta, ou então a égua também pode ser levada individualmente na presença do macho contido, ou leva-se a égua ao macho, né? No tronco que ele está. As fêmeas em estro, elas são submetidas ao controle de desenvolvimento folicular, até ocorrer a ovulação, quando deve ser realizada a cobertura ou a inseminação delas. A pregnez pode ser diagnosticada por meio de ultrassonografia a partir do 13º dia ou por palpação via retal. Aos 30 ou 40 dias pós-cobertura, já pode ser diagnosticada se ela está prenha ou não. Aí eu vou falar aqui um pouco sobre as águas prenhes. Elas devem ser observadas diariamente no pasto para acompanhamento da gestação. Aos 90 dias pós-cobertura, é realizada a palpitação retal para confirmação da gestação. No caso de alguma égua estar vazia por perda embrionária ou aborto, a mesma deve retornar para o lote dos animais em reprodução. 15 dias antes da data provável do parto, a égua é transferida para um piquete de maternidade, onde ela permanece lá por até 20 dias após o parto dela, sendo observado, né, fazendo o manejo correto para tudo dar certo. E sobre a neonatologia, a cria logo a nascer, ela deve receber os seguintes cuidados de higiene. Tem que ter o tratamento no umbigo, né, o tratamento para evitar a retenção do mecônio e a observação da mamária do colostro. O tratamento do umbigo deve ser feito com desinfetante após a égua parir, no ato do rompimento do cordão umbilical, e de 6 a 8 horas após, introduzindo e mantendo o cordão por 3 a 5 segundos em um recipiente contendo desinfetante, né, para ficar tudo limpinho. Os desinfetantes que são mais usados são aquele de solução de iodo a 2% ou uma solução de diacetato de clorhexidina a 0,5%. A solução do diacetato mostra que é mais eficiente do que os outros de iodo, porque impede bastante a proliferação de bactérias sem danificar os tecidos da pele do animal. O tratamento para evitar a retenção de mecônio, que é as primeiras fezes, né, é sempre feito necessário logo após o animal administrando via oral cerca de 20 ml de óleo mineral ou óleo de rícino. O recém-nascido, em média, eles levam a cerca de 40 minutos e mamam pela primeira vez após 2 horas. E o maior tempo para o início da primeira mamada, ele ocorre em éguas de crias que, tipo assim, tiveram a primeira cria dela, né, na égua. O colostro para o recém-nascido constitui a única fonte de alimento e principalmente de defesa contra doenças, em virtude da presença da hemoglobina, né, no leite dela. Os anticorpos da quais a LGC é predominante, as doenças do recém-nascido podem ser provocadas por bactérias ou por vírus que penetram a circulação logo após o nascimento, proliferando rapidamente, uma vez que na fase fetal do equino, em razão do tipo de placenta, não ocorre a passagem de hemoglobinas. A quantidade de LGC varia em função da raça animal e tempo de secreção do colostro pós o parto. Aqui na ausência do colostro, a gente também pode fazer o uso de leite artificial, com soros, vitaminas e, quando necessário, também antibióticos. O leite artificial ele deve ser, na medida do possível, se aproximar inicialmente do colostro e posteriormente do leite materno. O colostro e mesmo o leite da égua é rico em lactose, açúcar e proteína, sendo a quantidade de gordura normalmente baixa, de 2,4 a 4,6 por aí. A fórmula do leite artificial
mamadeira de 250 ml, a parte de leite da vaca desnatado, 2 partes de água limpa, filtrada, 1 colher de sopa de lactose, 1 colher de sopa de cálcio e 1/4 de medida de complexo vitamínico. O leite artificial ele não pode ser guardado de uma mamada para outra, pois pode azedar e provocar diarreia no animal. Bom dia a todos, me chamo Francisco Lisandro, vou dar continuidade na apresentação do seminário, falando um pouco sobre o manejo reprodutivo masculino. Para dar início ao manejo reprodutivo masculino, é realizado o exame andrológico, que é de extrema importância para a avaliação tanto clínica como reprodutiva dos machos. Essa análise ela possui um grande potencial reprodutivo e deve acontecer sempre antes da estação de monta, para que ocorra um manejo adequado. E ela ocorre em etapas que são fundamentais na seleção dos reprodutores, como, por exemplo, a primeira etapa, que ocorre a identificação desse animal, ou seja, vai ocorrer a escolha do nome, da raça, da idade, o peso, dentre outros fatores. A segunda etapa ela é o exame do animal, onde vai ser levantado informações médicas sobre esse animal, desde a sua infância. Em seguida, vai ser a avaliação clínica geral, onde vai ocorrer a verificação dos sistemas respiratórios, dos sistemas cardíacos, digestivos, e dentre outros. Outra etapa vai ocorrer o exame específico, onde vai ser analisado o prepúcio, o testículo, a bolsa escrotal e dentre outros. Em seguida, vai ocorrer a etapa da análise do sêmen, que depois de coletado, vai ser analisado o volume, a cor, a aparência, o vigor espermático e a concentração, e dentre outros fatores desse sêmen. E a última etapa, para que ocorra a conclusão, se esse animal ele é apto, vai ser a análise do sangue, onde vai ocorrer a investigação, principalmente para que não ocorra a anemia infecciosa equina. E, hoje em dia, existem diversas aplicações biotécnicas reprodutivas para fugir um pouco do processo natural, que ocorre, como, por exemplo, a monta natural, que é usado tradicionalmente. Um desses processos de aplicação biotécnica reprodutiva é a inseminação artificial, que consiste justamente na deposição do sêmen de um garanhão que foi selecionado no trato reprodutivo, que vai ocorrer no momento bem adequado, e com isso, várias éguas elas podem ser inseminadas em uma única vez. Existe também outro método, como a transferência de embriões, onde um ou mais embriões eles são gerados em uma fêmea que possui um alto potencial genético, e esse material ele é transferido, como por exemplo, para uma égua que vai funcionar como uma barriga de aluguel. E com isso vai ocorrer o aumento de número de potros geneticamente superiores. Agora eu vou falar um pouco sobre o cruzamento, a diferença e algumas curiosidades sobre esses animais. Como é possível observar na imagem, tem um cruzamento do jumento com a égua, que resulta num burro, e o cavalo com o jumento, que resulta num barduto. Esses animais, mula, jumento, jegue, asno, burro, é que todos são os mesmos, e eles recebem diferentes nomes de acordo com a região. Porém, quando o resultado do acasalamento entre jumento e égua é uma fêmea, chamamos de mula, e quando for macho, chamamos de burro. Uma curiosidade é que no cruzamento da zebra, o macho possui mais de uma fêmea como companheira ao mesmo tempo. E, além disso, as zebras se cruzam com cavalos e éguas, o que não é muito comum, e o resultado desse cruzamento é um animal híbrido,
que ele é fisicamente parecido com o cavalo e possui as listas características da zebra. E além de ser um animal híbrido, vai ser um animal que é incapaz de se reproduzir. Quando o médico veterinário faz a inseminação artificial em uma égua, está colocando em prática diversas habilidades desenvolvidas por meio de treinamento e está usando conhecimentos sobre a anatomia e fisiologia do aparelho reprodutivo do animal. Aqui vemos esquematicamente como é feita a inseminação. Além de introduzir o braço no duto vaginal da fêmea, ele ainda manipula a entrada da cérvix para introduzir a pipeta até a entrada do corpo do útero. Este outro esquema mostra o aparelho reprodutivo da fêmea equina. Nele vemos a vulva, que é uma estrutura externa, entrada para os demais órgãos. Logo depois temos a vagina, um canal interno que dá acesso à cérvix, um duto que, por sua vez, dá acesso ao corpo do útero. Vemos ainda os 2 ovários, que produzem os óvulos a serem fertilizados, na extremidade dos cornos uterinos. Entre o ovário e o corno, na tuba uterina, os espermatozoides encontram o óvulo, que fertilizado origina o embrião. Foi isso o nosso trabalho. Muito obrigada por terem assistido. Se alguém tiver a necessidade ou por curiosidade ou até por a questão de estudo querer assistir o vídeo novamente, a gente vai disponibilizar tanto no Drive como em um link para o YouTube. Obrigada.